Vamos lá. Essa aqui é nova, Tocantins 2018, foi da OCP, foi antes do nosso CFO, por isso que eu botei ela aqui, né? Soldado. De acordo com o Código Penal Militar, considera-se crime militar. Já foi depois da alteração do Código, né? Ó. Em tempo de paz, os crimes previstos no Código Penal Militar e na legislação penal, quando praticados por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado. Beleza. Ativo contra ativo, já fechou, essa é correta. Em tempo de paz, os crimes definidos na lei penal comum ou especial, desde que previstos no Código Penal Militar, quando praticados em zona de efetiva operação militar ou em território estrangeiro militarmente ocupado. Isso aqui, o que acontece? Esse texto até tem no Código Penal Militar, tá? Não é que ele não exista, só que ele... perdão, ele botou em tempo de guerra, né? Eu ia falar aqui, vamos lá, porque ele está... Considera-se crime militar, vamos lá, em tempo de guerra. Eu ia falar do tempo de paz, mas ele está falando de tempo de guerra, vamos lá. Os crimes definidos na lei penal comum especial, desde que previstos no Código Penal Militar, quando praticados em zona de efetiva operação militar ou em território estrangeiro militarmente ocupado. Aqui eu não me recordo realmente, ele está pedindo a correta, né? Confesso que não me recordo aqui qual é o erro, porque ele está botando tempo de guerra, né? Os crimes definidos na lei penal comum especial, desde que previstos no Código Penal Militar, praticados em zona de efetiva operação militar e território estrangeiro militarmente ocupado. Eu não me recordo aqui realmente qual o erro efetivo aqui, mas já vou... ali... Não, mas ele até tem previsão... desde que previsto... o problema está aqui, na verdade, desde que previsto no Código Penal Militar. É porque assim, por incrível que pareça, apesar da alteração da lei ter sido só no inciso 2, essa inserção de que previsto na lei penal comum, ela só afetou o inciso 2 e os crimes de tempo de paz, porque os de tempo de guerra já previam há muito tempo os da legislação penal comum também. O erro aqui, salvo engano, está na verdade aqui, ó, no desde que previsto o Código Penal Militar ou no final ali. Exatamente aqui, ó, tá? Passando para frente aqui, é isso aqui. Ele já, desde aquela época, mesmo antes da alteração, ele já previa que não precisava estar previsto no Código Penal Militar. A parte do tempo de guerra já sempre colocou tanto os crimes do Código Penal Militar quanto os da legislação penal comum. Por quê? Porque a consideração era justamente que em tempo de guerra pega tudo, vale tudo, tudo vai ser crime militar. Então, essa alteração ela foi somente no inciso 2 para o tempo de paz, que é onde havia discussão. O tempo de guerra já sempre pôde pegar os crimes lá da legislação penal comum. De qualquer forma, a gente tinha visto que a primeira era perfeitamente correta. Vamos lá. Em tempo de paz, os crimes previstos no Código Penal Militar, embora também o seja com igual definição na lei penal comum ou especial, quando praticados qualquer que seja o agente em território nacional ou estrangeiro militarmente ocupado. Isso aqui é do tempo de guerra. Tá? O texto existe, mas é do tempo de guerra, não do tempo de paz. Em tempo de paz, crime previsto no Código Penal Militar, embora também seja com igual definição na lei penal comum ou especial, quando praticado por militar em situação de atividade ou assemelhado contra civil, qualquer que seja o lugar. Esse texto aqui, novamente, ele até existe, só que está no tempo de guerra, né? E não vai ser aqui, então, no tempo de paz, não vai ser qualquer que seja o lugar, vai ter que estar de serviço ou vai ter que estar dentro do quartel. Em tempo de guerra, os crimes previstos no Código Penal Militar e os previstos na legislação penal, quando praticados por militares em situação de atividade ou assemelhado, embora não estando de serviço, use armamento de propriedade militar ou qualquer material bélico sob sua guarda e fiscalização. Essa parte que ele inventou, não existe essa previsão aqui do tempo de guerra. Essa questão é um pouquinho mais difícil de já perceber os erros nesse momento. Por quê? Porque ela trouxe em tempo de guerra que eu não expliquei ainda, que é o artigo 10, tá? Nós vamos ver depois. Mas assim, a primeira estava tranquilo aqui, era o que interessava nesse momento. Vamos lá. Nós vamos seguir agora, antes de ver o tempo de guerra, nós vamos falar brevemente aqui sobre composição dos tribunais e a estrutura da justiça militar. Então, primeiro nós vamos ter o 122 falando, e o 123 e 24 falando da justiça militar da União. Então ela fala como é que é a justiça militar da União. Então da União funciona assim, ó, ela tem órgãos da justiça militar, Superior Tribunal Militar e os tribunais e juízes militares instituídos por lei. Superior Tribunal Militar, como é que é composto? Por 15 ministros. 15.
Esses 15 são 10 provenientes de instituições militares, 5 civis. Beleza? Vamos lá. Os 10 militares, Major, tem que saber de onde é que vem. Vou reduzir um pouco, quer dizer, vou colocar aqui um pouco menos frio, que está meio forte aqui o negócio. Aqui. Não mudou nada? Está com defeito no termostato, porque não é possível que... né? Tem uma vez que era problema no termostato, tem que dar uma falada para eles verem, porque teve uma vez que aconteceu isso, ele mudava a temperatura e ele sempre forte, e aí queimou a placa, ele estava com problema no termostato e ficava ativado direto. Eu acho que deve estar com esse problema, porque não é possível ficar direto assim também. Vamos lá. Então, 15 ministros, 10 militares. Os 10 militares vão ser 4 de oficiais generais do Exército, onde é que está aqui? Aqui. 4 do Exército, 3 da Marinha e 3 da Aeronáutica. É só pensar assim, ó, qual é a força que tem mais efetivo? Exército. Então é que vai ter um pouquinho mais de representação. 4, tá? 3 da Marinha e 3 da Aeronáutica, fecha 10, tá? Oficiais generais. Beleza. 5 dentre civis. Os 5 civis serão 3 dentre advogados, aqui, ó, de notório saber jurídico. 3 dentre advogados de notório saber jurídico. Cuidado com o seguinte detalhe: 35 anos, né? E outro detalhe interessante: advogados de notório saber jurídico. Diferente do STF, que é pessoas de notório saber jurídico, notável saber jurídico. O STF, você pode, em tese, e já tivemos até casos assim, botar lá de ministro uma pessoa que não é advogada, que em tese não é nem formada em direito, mas tem notável saber jurídico. É claro que isso, nos dias atuais, assim, a gente sabe que não acontece, mas já tivemos médico no STF já, e é possível, tá? Então é possível uma pessoa, inclusive, nem ser formada em direito, porque lá do STF não fala advogado, fala pessoa de notável saber jurídico. Pode ser uma pessoa que não é nem formada em direito em tese, tá? Em tese, claro, não é comum, né? Aqui não, é advogado. Então esse aqui tem que estar, inclusive, com a OAB, né? Não deixa dúvida. Notório saber jurídico e conduta ilibada com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, né? E os outros 2 são por escolha paritária, dentre juízes, auditores e membros do Ministério Público da Justiça Militar. Esse auditor só pode ser federal, porque é só federal que tem juiz auditor. O nosso aqui não é mais juiz auditor, é juiz de direito normal. O Ministério Público Militar aqui também, só federal, porque o nosso não é Ministério Público Militar, é Ministério Público Normal que atua junto à Vara de Direito Militar, tá? Ok? Vai compor os 15 então. Beleza? Esses aqui, ó, ministros vitalícios nomeados pelo Presidente da República após aprovada indicação do Senado Federal. Tá? Vamos lá, seguindo. A Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei, e lei disporá sobre a organização da Justiça Militar. Vejam que só fala isso em relação à da União, ele não abre exceção para doloso, contra a vida ou tal. Ele fala que vai julgar os crimes militares definidos em lei. E outra, ele não fala quem praticar. Por isso que a Justiça Militar da União julga civis também. Tá? E lá, o julgamento é só com conselho. É claro, quando eu falo que o julgamento lá é só com conselho, eu estou me referindo ao primeiro grau de jurisdição e eu estou me referindo aos crimes. Porque é claro que vai ter decisões monocráticas do juiz, auditor ou algo assim, mas aí vai ser ali decisões de protocolares, de outras situações, de recurso, coisa assim. Agora, a de mérito, né, de julgamento, é pelo conselho. Quem que preside esse conselho? E aí, vamos chegar lá, o conselho da Justiça Militar da União, quem preside é o militar mais antigo, tá? E o juiz auditor participa com voto. No da estadual, quem preside é o juiz de direito, tá? Então vamos lá.
Agora, sobre os estados, como é que funciona? Os estados vão exercer a justiça observados os princípios estabelecidos na Constituição. A competência tribunal será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do próprio Tribunal de Justiça, que é a 339, que cai na prova de vocês. Parágrafo 3º. A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual, constituída em primeiro grau pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça. E em segundo grau, então veja que aqui nós já temos em primeiro grau juiz de direito independente e conselho. E em segundo grau pelo próprio Tribunal de Justiça ou Tribunal de Justiça Militar no estado que o efetivo militar seja superior a 20 mil integrantes. Isso aqui pode ser criado, por isso que a maioria dos estados não tem. Primeiro, por quê? Porque pode ser criado, né? Então é um poderá, e tem que ser por iniciativa do próprio TJ. Então isso não vai mais acontecer. Os estados que tem, que é Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo, e quem tem que gravar isso, já tinham, antes da Constituição, permaneceram. Tá? Às vezes as pessoas pensam que é por causa do efetivo. Ah, eu acho que é por causa do efetivo. Não tem a ver com o efetivo, é porque tem que ser por iniciativa do tribunal. Mas a mais efetivo, são raros os estados que não têm mais de 20 mil integrantes. O nosso, por exemplo, tem mais de 20 mil. Nós temos cerca de 9 mil nativos, cerca de 9 mil inativos, e você pega mais bombeiro. Aí você vai dizer, ah, Major, mas conta os da inatividade também? Sim, conta, eles também cometem crime militar. É efetivo militar, conta todos. Então, mais de 20 mil, a maioria dos estados tem. Acontece que tem que ser iniciativa do TJ, então isso não vai acontecer nunca, na maioria dos estados. Então, os estados que tem, tem. Os que não tem, não vão mais ter, provavelmente. Então, Rio Grande do Sul tem, São Paulo tem e Minas Gerais. Não pode esquecer disso, tá? Esses três têm. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar, estadual, os militares dos estados, só, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, aquela exceção que nós vimos, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e patente dos oficiais e graduação das praças. Emenda 45 de 2004. Mas, compete ao juiz de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, sozinho, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho, sob a presidência do juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. Como tem essa redação, em Santa Catarina, a interpretação que a Justiça Militar faz em Santa Catarina é que assim, ó, como ele fala, ele define a competência do juiz de direito singular, e ele fala, os demais vai para o Conselho. É por isso que em Santa Catarina a interpretação que a Justiça Militar faz é de que, se você cometer lesão corporal e prevaricação, embora a prevaricação seja Conselho, ele atrai a competência de todos os dois, numa mesma ação, né, claro. Ele vai atrair a competência dos dois para o juiz singular. Porque eles dizem assim, ó, a competência do modo como está escrito é do juiz singular. E o que sobrar os demais vai para o conselho. Como nesse caso você fez os dois em conjunto, ele vai todos para o singular. Isso em Santa Catarina. Tem estado que separa, tá? Uma parte vai ser julgada pelo juiz singular, a outra pelo conselho. Eu entendo até, a minha visão é de que o mais correto seria separar, né? Mas enfim, tá? Como já ocorria antigamente, só que antes era para a justiça comum e para a justiça militar. Tá? Vamos lá. 2018 CFS, considerando os assuntos dos militares dos estados, Distrito Federal e territórios, dos tribunais e juízes dos estados, todos previstos na Constituição Federal, com suas posteriores alterações legislativas, e o assunto da aplicação do direito militar, do Código Penal Militar, com suas posteriores alterações legislativas, analise as assertivas abaixo e assinale a correta. Vamos lá. Compete à Justiça Militar Federal processar e julgar os militares dos estados, e aí, podemos parar por aí? Tranquilo, não é falso. Compete ao Conselho de Justiça, sob a presidência do juiz de direito, processar e julgar os crimes militares, cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares. Conselho de Justiça, ações judiciais? Não, né? Já para por aqui também, né? Isso aqui vai ser só o juiz de direito, não é sobre presidência, é só dele, sozinho, tá? Falso.
São crimes militares em tempo de paz, os crimes previstos no Código Penal Militar e os previstos na legislação penal, quando praticados por militar em situação de atividade ou assemelhado contra militar na mesma situação ou assemelhado. Ativo contra ativo, ok? Verdadeiro ou não? Verdadeiro, né? Beleza. Ok, tá ok? Aqui é C, né? D. São crimes militares em tempo de paz, os crimes previstos unicamente no Código Penal Militar, quando praticados por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar ou em formatura, ainda que fora lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva e formador civil. Então aqui não é os unicamente, ao colocar unicamente aqui ele tornou falso, porque não é os unicamente. Pode ser previsto só aqui, pode estar previsto nos dois códigos, enfim. Os membros das polícias militares e corpos bombeiros militares, instituições organizadas com base em hierarquia e disciplina, são militares da União, Estado, Distrito Federal. Então, errado ali, o da União, falso. Então, está aqui a correta, né? Vamos lá. Essa parte aqui, ó, que eu botei com a tarja vermelha aqui, 339. Então, o que acontece? Ela caiu no CFC atual, caiu no CFS do ano passado e no CFC do ano passado. Não caiu no CFO que teve agora recente. Então, eu só botei uma tarja aqui botando conhecimento opcional ao CFO, por enquanto, importante ao CFC, CFS também, tá? Que é a Lei 339. Provavelmente deve cair nesse aí, CFS, inclusive do bombeiro também costuma cair isso daqui. Então, vamos lá. São 5 artiguinhos aqui, é moleza, que vão falar da competência da Justiça Militar do Estado aqui específico de Santa Catarina. Só que tem uma pegadinha muito boa aqui, ó. Vamos lá. A Justiça Militar do Estado será exercida, em primeiro grau, com jurisdição em todo o Estado, sede na capital, por juiz de direito e pelos conselhos. Em segundo grau, pelo Tribunal de Justiça. Tranquilo aqui. Vamos lá. Na composição do Conselho de Justiça, observar-se-á, no que for aplicável, disposto na legislação da Justiça Militar e no Código de Processo Penal Militar, no que for aplicável. Parágrafo 1º. O Conselho Especial de Justiça, integrado por juiz de direito, que o presidirá, nesse caso, e 4 militares, será constituído para cada processo e dissolvido após sua conclusão, competindo-lhe processar e julgar processos instaurados contra oficiais militares. Então, por que ele é especial? Porque eles vão ter que olhar, quem que é esse oficial? É major. Então, nós vamos ter que compor um conselho que seja mais antigo que esse major. É um tenente-coronel, então vamos compor. Por isso que ele é especial, ele é feito especialmente para cada caso. Então pode ter momentos ali em que tenha 4 conselhos especiais, 5, porque tem 4 oficiais sendo julgados por crimes diversos. Pode ter momentos que não, você olha lá agora a vara lá e não tem nenhum conselho composto, porque não tem nenhum oficial sendo julgado. O permanente já não. O permanente ele é composto a cada 4 meses e ele fica lá. O que tiver de crime ele vai julgar naquele momento, naquele período. Se não tiver, ele fica lá sem fazer nada. Mas ele é composto a cada 4 meses. Integrado por juiz de direito, que o presidirá, 4 militares funcionará durante 4 meses consecutivos, coincidindo com os quadrimestres do ano civil. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, depois maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Competindo o processar e julgar os processos instaurados contra a praça da Polícia Militar. Vejam aqui, 4 meses. Curiosidade, tá? O da Justiça Federal é 3 meses. Tá? Só por curiosidade. Talvez se caia em alguma outra prova aí que caia lá a lei do judiciário lá deles. Então, só cuidado. Lá o deles é 3 meses, o nosso é 4. Pode ser que apareça na nossa 3 também como pegadinha. A maior pegadinha que eu vejo aqui é uma pegadinha sem querer, na verdade, não foi proposital. Porque essa lei aqui é uma lei de 2006 e ela já teve várias atualizações depois de 2006. Tá? Qual é a pegadinha? É que eles botaram aqui, julgar os oficiais militares. Ok. No que concerne a praças, eles botaram praças da Polícia Militar. Isso aqui, quando cai na prova, o pessoal pensa, isso aqui está falso, porque não é só praça da Polícia Militar, é praça do bombeiro também, é praças militares estaduais. Mas foi um vacilo do legislador aqui, na verdade, tá? Foi erro. Já tinha separado a PM do bombeiro na época, e pode ver que eles botaram oficiais militares, eles botaram tudo termos genéricos.
aqui eles vacilaram e colocaram praças da Polícia Militar. Tinha que ser praças militares estaduais, ou praças da Polícia Militar e Bombeiro Militar também. Então, o Conselho julga Bombeiro Militar também? Sim, julga. Só que foi um vacilo do legislador eu escrever aqui. Tá? Então, cuidado com isso na prova para não achar que está errado, pensar que é uma pegadinha, e não é. É um erro da lei mesmo, da redação da lei. Tá? Vamos lá? Conselho permanente e conselho especial serão integrados por militares composto no mínimo de capitão no mínimo. Isso é uma regra de Santa Catarina. Então, cuidado que se você for fazer CFO de Minas Gerais ou outros estados, cada estado tem suas regras. De âmbito federal, muito ao contrário. Geralmente o capitão no permanente é o mais antigo até. Ele manda botar oficiais subalternos. Aqui no nosso, ele manda no mínimo capitão. Então, é uma característica nossa, do estado de Santa Catarina, de que o conselho é no mínimo capitão, mesmo o permanente. Tá? O especial, então, nem se fala, vai ter que ser mais antigo que o acusado, inclusive, né? Mas aí no mínimo capitão. Ok? Então, essa é uma característica do nosso, uma característica curiosa do nosso. Então, toma cuidado com esse ponto aqui, então. Tá? Tanto o especial quanto o permanente, capitão no mínimo. Não poderão integrar o Conselho Especial militares com um posto inferior ou, se do mesmo posto, mais moderno no quadro de antiguidade do que o militar processado. Claro, pelo menos mais antigos, então. Ok? O juiz de direito, presidente do Conselho Especial e do Conselho Permanente de Justiça, promoverá o sorteio dos militares que integrarão e de seus respectivos suplentes. Na sessão de julgamento, é indispensável a presença de todos os integrantes do respectivo Conselho de Justiça. Quando eu digo todos, é os integrantes do Conselho, o que inclui o quê? O juiz. Então, na sessão de julgamento, tem que estar quantos? Os 5. É muito comum em prova eles botarem assim, ó, terá que ter 3 ou metade dos membros. Não tem nem como metade dos membros, porque são 5. Não teria como ser metade. Tá? Cortar no meio. Então, assim, ó, quando eu falo, mas João, mas o juiz de direito não conta. Não, ele conta no conselho também, então são 5. No julgamento tem que estar os 5. Mas João, então no dia a dia não precisa estar os 5. Não, no dia a dia não precisa estar os 5. No dia a dia costuma ir 2 e o juiz de direito que já está sempre lá. Então, assim, no dia a dia eles vão ouvindo o militar, testemunho e tal, costumam ir 2 e o juiz de direito está sempre lá. Pode ir 5? Pode, mas geralmente vai 2 e o juiz de direito está sempre lá. No dia do julgamento, aí tem que se reunir os 5. Ok? A votação é dos 5. E como funciona, Major, o julgamento, a votação? A votação é um voto cada um. Então, pode dar ali, começando ali pelo mais moderno. Então, pode dar ali 3-2, pode dar 2-3, pode dar 4-1, 1-4, pode dar 5-0, 0-5. Tá? Votos iguais para todo mundo. Pode dar um voto do juiz, até é mais comum acontecer esse tipo de coisa, até, né? O conselho, os 4 membros ali condenarem e o juiz de direito, por ter um ar mais voltado na parte do direito e menos na área militar, entender, eu não vejo isso para tanto e absolver. O contrário também, de repente, acontece, mas geralmente até mais o contrário. É uma questão de desrespeito militar, os 4 condenarem e o juiz de direito dizer, eu não vejo como desrespeito, tal, né? E o peso é o mesmo dos votos, então pode dar 4-1, não tem problema. Só, claro, cabe recurso para o tribunal, aí o tribunal vai ser soberano para analisar, né? Então, às vezes, o que é para a gente é muito claro, para um juiz civil pode não ser. Eu mesmo já participei de um conselho uma vez que o soldado lá virou para o coronel e falou assim, o coronel chamou ele falou assim, ele virou e falou, não estou falando contigo, falou para o coronel, né? Ele foi julgado por desrespeito superior. E eu lembro que na sessão de julgamento o juiz falou, o próprio juiz falou assim, eu não consigo ver como desrespeito, aliás, não estou falando com o senhor, ele falou, o juiz falou assim, eu não consigo ver como desrespeito um soldado que fala, eu não estou falando com o senhor, né? E aí, eu pensei comigo assim, claro, nesse tom, falando dessa forma, eu também não consigo ver com desrespeito, mas óbvio que não foi assim que ele falou, né? O coronel chamou ele e falou assim, não estou falando com o senhor, falou assim, né? Tá, e aí ele foi enquadrado por desrespeito superior. E o juiz falou assim, eu não vejo como desrespeito, inclusive é normal que o meu assessor fala, não estou me referindo ao senhor, tá? Sim, né, meu amigo?
foi até engraçado, porque eu fiquei pensando comigo, eu fico elucubrando na minha cabeça, assim, pensando em situações, né? Eu pensei assim, se eu começar a falar com alguém aqui pelo telefone, o juiz com certeza vai me chamar a atenção, né? Eu no juiz, eu falo assim, não estou falando com o senhor, né? Ele com certeza me prenderia por desacato. Eu não tenho a menor dúvida. Eu diria, não, mas o senhor acabou de dizer que não há desrespeito nenhum. Eu falar, não, estou falando com o senhor. Então, pimenta nos outros refrescos. É só a gente também saber analisar o modo como foi falado e o contexto, né? Mas, enfim. Então, existe muitas discussões assim nesse sentido, né? Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares estaduais nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra ato de autoridade militar que tenha origem em transgressão disciplinar. É a mesma coisa que está na Constituição Federal, só que eles acabaram fazendo uma redação mais bonita e que complicou um pouco, né? Que tenha origem em transgressão disciplinar. Ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao Tribunal de Justiça decidir sobre a perda do posto de patente dos oficiais de graduação das praças. E cuidado que essa é uma observação que tem aqui, entre parênteses, CF, artigo 125, parágrafo 4º. As pessoas pensam assim na prova. Pô, essa entre parênteses aqui não tem nada a ver. Não, na lei eles botaram assim mesmo, entre parênteses, citando a Constituição Federal. Ok? Compete ao juiz de direito processar e julgar monocraticamente, aqui mais um ponto curioso, na Constituição Federal ele usa o termo singularmente, aqui monocraticamente, dá na mesma, sozinho, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos de autoridade militar que têm origem transgressão disciplinar. Em relação aos demais crimes militares, a competência é do Conselho de Justiça, ok? Então, aqui, a previsão do... Eu li o horário, eu me perdi. Tá? Então, só encerrando aqui, então, eu só leio os últimos artigos aqui. O juiz de direito atuante na Justiça Militar, cujo cargo é preenchido por promoção ou remoção dentro do juiz de direito da última entrância, então um juiz com experiência já, quase desembargador, será substituído em suas faltas, licenças, férias ou impedimentos por juiz de direito titular da vara criminal ou por juiz substituto designado pelo presidente do Tribunal de Justiça. Então vejo que inclusive ele pode ser substituído por um juiz que não seja da área criminal até, em tese, é possível, né? Claro que o mais comum é da área criminal, como ele fala aqui, tá? E daí agora eu viria falando sobre a composição, que foi perguntado ali e tudo mais. Mas assim, os 4 artiguinhos aqui que costuma cair é esse, só, tá? No bombeiro costuma cair, e até assim, pode ser que futuramente eles coloquem, um artigo mais lá da frente que fala do advogado da Justiça Militar, que hoje é o doutor Rodrigo Pimenta, que é um advogado que está previsto nessa lei também, e que prevê que ele trabalha na Justiça Militar ali para defender praças militares estaduais, então. Que é um artigo curtinho, gratuito, né? Ele defende gratuitamente, nunca caiu na nossa prova, mas pode ser que resolvam cobrar futuramente. São 2 artigos ali da frente, tá? Mas dessa lei é só isso daqui. Beleza? Eu acho que hoje ficou daí bem explicadinho, então assim, quando vocês quiserem ver sobre o artigo 9º, assistam essa aula com calma, que na internet, aí no sistema virtual, vai estar em 5, 6 blocos, né? Quando eu falo uma aula, é 5, 6 blocos, falando sobre o artigo 9º, bem passado aí, bem tranquilo então. Valeu? Até a próxima então, pessoal.